Fala gente, eu sou o Lucas Tardan e sejam bem-vindos à minha primeira tag. Eu decidi esses dias que eu queria fazer um vídeo divertido e que saísse um pouco do que já é comum no canal. Daí eu comecei a procurar pelos vídeos de tag, que é um vídeo onde você fala de um tema, responde algumas perguntas. E como eu não achei uma tag que realmente me animasse, eu decidi fazer a minha própria. Então a tag de hoje vai ser uma tag de quadrinhos e mangás. Eu compus 10 questões que eu vou responder e se alguém quiser responder elas também, fica à vontade. E a primeira pergunta é: um quadrinho ou mangá que te fez gostar do gênero? Apesar de eu já ter falado em outro vídeo que foi o Death Note que me fez começar a ver anime, eu não passei do anime do Death Note pro mangá. E sim, o primeiro mangá que eu realmente comecei a ler foi definitivamente esse aqui. E ainda faltou o resto. Essa é a outra metade. Naruto foi o primeiro mangá que eu realmente comecei a colecionar. Eu comecei quando ele estava no volume 11, isso no antigo, né? No caso esse aqui é o Gold, que é a edição nova. Eu comecei desse aqui, que é a edição antiga. Isso foi em março de 2008. Então eu venho colecionando Naruto desde lá até a última edição, que foi a 72, e continuo colecionando agora com as edições Gold. Então, muito carinho por esse mangá que me acompanhou por toda a minha adolescência até o começo da minha vida adulta e continua me acompanhando até hoje. A segunda pergunta é um anime ou filme que te fez ler o quadrinho ou o mangá. E para essa segunda pergunta eu escolhi o filme de 2005, Constantine, e que me fez ler o quadrinho Hellblazer, da onde ele foi inspirado. Eu lembro de ter visto esse filme quando eu ainda era criança, assim que ele saiu, e se tornou na época um dos meus favoritos. Eu adorei aquela ideia do Exorcista e como ele conseguia ser mais esperto que os oponentes, ele ganhava por causa disso. E aí, muitos anos depois, eu acabei adquirindo o original. Esse é o Pecados Originais, o Constantine em inglês e com a capa de chuva amarela, a famosa capa de chuva amarela. A terceira pergunta é o contrário da segunda, dessa vez é um quadrinho ou mangá que te fez ir ver o anime ou filme. E para a terceira pergunta eu escolhi Steins Gate, que eu não tinha a mínima ideia do que se tratava quando eu comprei os 2 primeiros volumes, e aí eu lembro que eu estava lendo e eu falei, caramba, eu não posso esperar a terceira edição, eu tenho que ver isso agora, e já tinha, lógico, todo o anime disponível no vídeo uma vez só. E aliás, se você gosta de viagem do tempo e realidade paralela e você ainda não viu Steins Gate, veja agora, você não sabe o que você está perdendo. E a quarta pergunta é um quadrinho ou mangá que merecia virar um filme ou animação, ou que já tem, mas que merecia um remake. E essa pergunta é muito fácil para mim também, eu escolhi All You Need Is Kill, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar ali em cima. All You Need Is Kill é facilmente um dos meus mangás favoritos, que foi adaptado para aquele terrível filme com Tom Cruise, que não respeita em nada a obra original. E se você ainda não leu All You Need Is Kill, faça isso também agora. Ele realmente merecia um remake com a história original. Não precisava nem ser filme, podia ser só uma animação, que já seria fantástico. Talvez uma animação com um episódio, 2, não precisava mais do que isso. A quinta pergunta é um quadrinho ou mangá que te fez refletir. Para essa pergunta também eu não tive dúvida nenhuma, eu escolhi Fullmetal Alchemist. Além da citação óbvia do Fullmetal, que é nada vence sacrifício, e toda a história da troca equivalente, eu cheguei a andar um tempo com a última edição no meu bolso, porque ela simplesmente falava algo que ressoava muito comigo. E no caso é quando a Weary fala que homens que ficam parados não têm graça. E também tem outra citação muito boa, esse não é do último, sim do primeiro, e é quando a Rose tem tudo que ela acredita se despedaçando na sua frente, e ela se desespera e pergunta pro Edward como é que ela pode continuar caminhando em frente depois disso. E ele fala pra ela se levantar e caminhar em frente, porque afinal, ela, diferente dele, tem um belo par de pernas pra continuar andando. A sexta pergunta é um mangá ou quadrinho que foi uma perda de tempo. E eu fiquei na dúvida sobre essa pergunta porque teve alguns mangás e quadrinhos que foram realmente perdas de tempo. Mas o que eu acho que foi a maior perda de tempo foi um mangá chamado Puella Magi, Madoka Mágica, que além de ter já feito uma outra história, que eles chamaram assim, eles criaram um spin-off chamado Puella Magi Oriko Mágica, que não adiciona nada à história original, que não tem motivo para ser, não é divertido, uma total e completa perda de tempo. Para falar a verdade, depois que eu acabei de ler, eu fiquei me perguntando por que eu tinha comprado isso em primeiro lugar e não consegui chegar a uma resposta, então não cometa esse erro. A sétima pergunta é um quadrinho ou mangá que você gostaria de ser capaz de poder esquecer para poder ler ele de novo, mas como se fosse a primeira vez. O meu primeiro pensamento foi, lógico, foi Naruto, porque ele foi o mangá que mais esteve presente durante o meu crescimento, mas eu não queria usar ele de novo. Então eu escolhi Fate Stay Night,
que foi muito importante pra mim recentemente, alguns anos atrás, e tem sido até hoje. E eu gostaria de experimentar ele de novo, porque eu não sei qual seria o efeito que ele surtiria sobre mim hoje em dia, diferente do que ele já surtiu e me tornou quem eu sou hoje. É um tanto quanto complexa essa pergunta, né? Porque um tanto da gente que é construído com base nas leituras que a gente faz, que se a gente tirasse essas leituras em primeiro lugar, a gente não seria o que a gente é hoje. A oitava pergunta é um quadrinho ou mangá que é difícil de achar. Para essa pergunta eu escolhi um brasileiro chamado Valente, do Vitor Cafage. É muito difícil de encontrar esse quadrinho. Toda vez que eu comento sobre ele, as pessoas vêm me perguntar aonde que podem adquirir, porque ele sumiu completamente, está precisando de uma reedição. Aliás, nem uma reedição, né? Uma segunda edição ou terceira, enfim. Ele também precisa de uma continuação. Eu tenho os 4 primeiros volumes e ainda estou esperando o final da história. E se você não sabe nada sobre o Valente, é basicamente uma história parecida com a série How I Met Your Mother, de alguém procurando o amor da sua vida e caindo em desventuras amorosas, só que tudo na forma de animais, em tirinhas, então cachorros, gatos e tal. A nona pergunta é o quadrinho ou mangá mais bonito da sua estante. E para essa pergunta eu ainda fui procurar um pouco para ter certeza, mas acabou que minha primeira impressão já estava correta. Sem dúvida, o quadrinho mais bonito da minha estante é o Watchmen. A edição definitiva nem parece, na verdade, um livro, um quadrinho para ficar em estante. Parece um quadrinho para ficar em mesa de centro ou mesa de canto. Parece aquele quadrinho que os convidados vão chegar na sua casa, olharem em cima e ficarem folheando. Ele é realmente muito, muito bonito. Tem aqueles quadrinhos que quando seus amigos vêm na sua casa, eles puxam da estante para olhar. E o Watchmen é sempre um deles. E a 10ª e última pergunta é que quadrinho, se você pudesse, você faria todo mundo ler? E para esse eu escolhi um quadrinho muito pouco conhecido, tanto que ele não é nem publicado no Brasil, chamado Durarara. Durarara é um quadrinho que é baseado numa light novel e tem um anime que há pouco tempo se completou com todas as edições da light novel, e basicamente ele conta sobre os eventos ao redor da cidade de Kebukuro, no Japão. E o motivo de eu amar Durarara tanto, dele servir de tanto assim de inspiração para as minhas próprias histórias, é o fato do autor, o Ryogo Narita, escritor tanto do Durarara como do Bakano, ser capaz de colocar o sobrenatural de uma forma tão natural nas histórias dele. O cotidiano não parece estranho quando misturado com o sobrenatural. Isso é um aspecto que eu admiro muito na obra dele, que falta nas obras fantásticas que normalmente a gente lê. Então essa foi a primeira tag do canal e também a primeira tag que eu criei, a tag de quadrinhos e mangás. Se você gostou da tag, sinta-se convidado a fazê-la também. Eu vou deixar ali embaixo na descrição a lista para você poder se guiar. E se você não tem o canal, mas gostou do vídeo, gostaria de falar que mangás, talvez responder até a tag inteira nos comentários, também sinta-se à vontade. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curti-lo e se inscrever no canal se você ainda não fez. O Homem das Letras também está presente no Facebook, Instagram, Snapchat. Se você tem alguma dessas redes sociais, não esqueça de procurar a gente por lá e até o próximo vídeo.